Olá a todos, vamos a mais um vídeo do canal Corre na Bíblia. Antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de te lembrar de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho para estar recebendo todas as nossas notificações. Hoje a gente vai continuar a nossa exposição de Jonas. No último vídeo a gente falou da pregação de Jonas naquela cidade de Nínive e o arrependimento daquele povo. E a gente vai continuar vendo como que foi esse arrependimento que chegou até o rei daquela cidade. A gente vai ler então Jonas 3, a gente vai ler do 6 até o 10, onde a palavra de Deus diz: Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano seco e sentou-se sobre cinza. Então fez proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar alguma coisa. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano seco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém? Como a gente viu no nosso último vídeo, Jonas chega naquela cidade, depois daquele período na baleia. Sua aparência não era nada agradável. Ele vai lá e ele fala àquele povo a seguinte mensagem, né? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas, ele passou por aquela cidade levando esta mensagem e aquele povo foi levado então ao arrependimento. E essa mensagem chega até o rei da cidade, o rei de Nínive. E a gente tem que naquele momento o rei de Nínive, igual ao seu povo, coloca ali o pano seco, se veste de pano seco, ele senta sobre a cinza. Como a gente viu no último vídeo, este é um costume daquele período, um costume que mostrava todo o luto, toda a contrição, o arrependimento daquele povo, daquela pessoa. Isso faz também, essa mensagem ao chegar ao rei, faz com que ele promova leis justas. Isso é muito interessante. A gente vê qual é o poder do Evangelho, o poder do Evangelho quando ele alcança uma autoridade. Como é bom termos autoridades que tenham temor a Deus em seu coração. A gente vê aqui que aquele rei, ele coloca ali uma lei de jejum, onde nenhuma pessoa, nenhum animal podia comer nem beber nada. Ele também coloca uma lei falando para que o povo deixasse seus maus caminhos e a violência que era a marca do povo de Nínive. Aquele povo conhecido por tudo o que fazia ali nos contextos de guerra, no seu dia a dia, quando enfrentava inimigos ou até mesmo entre eles. Uma violência exacerbada, uma violência muito grande. A gente vê aqui que o rei promove, que o rei coloca ao seu povo leis justas. Eu separei essa parte da outra exatamente para a gente poder trabalhar esses efeitos. Quão importante é a gente falar de Jesus para aqueles que estão em posição de autoridade. Quão é importante para a gente que tem poder de voto também estar votando, depositando a nossa confiança em pessoas que têm temor a Deus. É importante eu ressaltar aqui que a gente tem que abrir os nossos olhos, porque sei que muito político
declara sua fé em Jesus Cristo como uma campanha eleitoreira. Pessoas que não têm o temor a Deus em seu coração e querem que ludibriar o povo de Deus, enganar o povo de Deus, para que o povo de Deus vá e vote nele. Por isso precisamos estar atentos aos atos daquela pessoa, à história daquela pessoa e ver se é uma história que é marcada por este temor ao Senhor, pelo temor à palavra de Deus, por seguir os princípios deixados por Deus e Jesus Cristo. Porque quando a gente tem líderes justos, eles vão fazer como este rei de Nínive fez aqui, produzir leis justas. Esse rei pediu: deixem de lado seus maus caminhos, deixem de lado a violência. Ele documentou isso, ele colocou isso diante do povo. Por isso é tão importante a gente pensar bem quando dirigimos nosso voto. É por isso que é importante a gente também olhar para os nossos governantes e falar de Cristo para eles, caso tenhamos acesso a eles. E é muito importante também seguir a recomendação que Paulo escreve lá a Timóteo. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Também é importante que oremos, que a gente peça a Deus por essas pessoas que estão numa posição de poder e autoridade, que o Senhor colocou elas ali, que elas tenham sabedoria para governar o seu povo, para estar direcionando o povo de uma maneira justa, de uma maneira piedosa, de uma maneira digna, de uma maneira conforme a palavra do Senhor. Por fim, a gente vê que depois daquele rei se render a Deus, aquele povo se render a Deus, a palavra diz que no versículo 9, que aquele rei fala que talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Depois de tudo isso que a gente tem feito, esse jejum, esse quebrantamento, esse arrependimento genuíno. Então, no versículo 10 fala que, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus se mostra aqui como um Deus que tem misericórdia, que é dotado de graça para com aqueles que se arrependem dos maus caminhos. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mensagem do ser humano sendo um ser totalmente corrompido e totalmente pecaminoso, mas que se rende diante de Jesus Cristo, se rende diante da obra de Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, entrega sua vida ao Senhor, confiando na graça e misericórdia deles. Deus, aqui no Antigo Testamento, lá com aquele povo de Nínive, demonstra toda a sua graça, toda a sua misericórdia. E Deus, então, não lança ira sobre aquele povo. Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber nossas notificações e estar por dentro de tudo o que falamos aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos.